Paz do Senhor Jesus, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, que Deus abençoe a sua família, que aonde você for, que as bênçãos do Senhor estejam contigo, te guardando e te livrando de todos os perigos escondidos no caminho. E hoje nós vamos falar sobre algo que também divide muitas opiniões, que é sobre os brincos, anéis, o salto alto, os piercings, enfim, né? Uma infinidade de coisas que nós colocamos no nosso corpo e que Deus não se agrada. Inclusive eu já usei quase todas elas. Também os perfumes, que essa é uma parte que para mim, né, ainda estou no processo. Então, vamos falar sobre isso e quando Deus começou na minha vida o processo de libertação, que não foi fácil, foram longos anos de libertação nesta área, amém? E eu quero começar dizendo para vocês que Deus já abomina essas coisas desde o Velho Testamento. Desde o livro de Gênesis, o Senhor já fala sobre essas coisas com Jacó. Amém? Lá no livro de Gênesis, capítulo 35, fala, né, que Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Então, depois disso, Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Fazes ali um altar a Deus. Aqui te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. E então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subimos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. E então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do orvalho que estava junto a Siquém. Amém? Então aqui Deus está falando, né? Que nós somos separados, nós não precisamos mais de nada disso. Nós só precisamos do Senhor na nossa vida. Então nós não precisamos mais de piercings, né? Nós não precisamos mais de brincos em nossas orelhas. Nós não precisamos mais de anéis. Nós precisamos somente de Deus e do Senhor Jesus para vivermos. Isso nos basta. A graça de Deus nos basta. O Espírito Santo do Senhor que habita em nós nos basta. Nós não precisamos mais dessas coisas, desses adornos em nossa vida, amém? E depois o Senhor também fala lá no livro de Isaías. Isaías 3. Isaías 3,16 começa, né? E diz: ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião que se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Aqui o Senhor está falando do salto alto, que nós não precisamos disso. Quando nós colocamos o salto alto, nós ficamos nos sentindo empoderadas, poderosas, maiores, né? E às vezes até sem querer a gente acaba realmente exibindo o nosso corpo,
mudando o nosso modo de andar, né? Com olhares altivos, né? Então, o Senhor não se agrada disso. Eu também tive que botar os meus saltos fora, porque o Senhor pediu, não foi porque nenhum homem pediu, mas foi o Senhor que me libertou dos saltos, me libertou dos anéis, dos brincos, né? Das pulseiras, que aqui ele também vai falar sobre as pulseiras, tornozeleiras, uma infinidade de coisas, né? E aqui ele segue também falando, ó. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá por descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as rendizices e as luetas, os pendentes e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfume e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes, ó, nos narizes. Mais uma vez eu falo dos piercings novamente, ó. As vestes de festa, os mantos, as confitas e os alfinetes, né? Aqui ele fala mais ainda, ó, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas e as toucas e os véus. E será que em lugar do cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e no lugar da encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de vestes largas, cilício, e queimadura em lugar da formosura. Amém? Então, olha só o perigo de nós ficarmos usando todas essas coisas, né? Eu confesso para vocês que o perfume ainda para mim está sendo uma luta muito grande. Me libertar do perfume. Das outras coisas, graças a Deus, eu já não uso mais, né? Não uso mais, nem no meu cabelo. O máximo que eu faço é o coquinho, né? Para a glória de Deus. Mas enfeites, laços, adornos, essas coisas, graças a Deus o Senhor já me libertou. E o perfume eu ainda uso, mas hoje eu uso muito pouco, né? E aqueles perfumes, né, que eram extravagantes, né, fortes, eu também não uso mais. Graças a Deus isso eu já não uso mais. Tem alguns perfumes, né, que eu ganhei, né? E graças a Deus, né, Deus usou pessoas para me dar perfumes bem suaves, bem, né, discretos, não são perfumes marcantes, né, extravagantes. Então eu ainda uso uma pequena quantidade, mas ainda uso, né? Então a gente tem que reconhecer aquilo que ainda precisa, né, ser liberto. No meu caso ainda é os perfumes, né? Eu quero passar a usar essências no lugar do perfume, né? Mas tudo é no tempo do Senhor. E quando começou o meu processo de libertação? Gente, quando começou o meu processo de libertação, foi muito forte, porque eu ainda não era convertida. Eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Porém, naquele ano, né, eu fui trabalhar em um restaurante no início do ano, em janeiro de 2013. 2013 eu comecei a trabalhar em um restaurante. E quem trabalha em restaurante sabe que não pode usar maquiagem, não pode usar brincos, não pode usar anéis, não pode pintar as unhas, né? Então ali o Senhor já começou a trabalhar na minha vida. Por quê? Porque eu já não podia mais usar essas coisas para trabalhar. Porém, era muito difícil para mim. E muitas vezes eu lembro que eu procurava fazer assim maquiagens bem simples, bem discretas, para que eles não percebessem muito, né? E teve uma vez que eu passei base na unha e que mesmo assim o meu patrão ele conseguiu enxergar. E ele disse, né? Base na unha, né, Ana? Não pode, né? Então assim o Senhor foi me despenando dessas coisas, né? Aos poucos, quando o Senhor me mostrou a área da gastronomia, né? Que é a área que eu trabalho até hoje, para a glória de Deus, né? Então já são
8 anos, né, praticamente 9 anos que eu trabalho já nesse ramo, né, de alimentação. E lá não pode, né, não pode trabalhar com maquiagens, não pode ter brincos, não pode ter essas coisas, né? Então, ali hoje eu entendo que já foi um trabalhar de Deus na minha vida, né? Já o Senhor já estava me libertando de todas essas coisas, né? O salto alto também, né? Quem trabalha nessa área também não consegue, né, trabalhar. Tem que ser, né, a botina ali para trabalhar na cozinha, né? Então, o Senhor foi trabalhando na minha vida dessa forma. Foi assim que o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né? E depois eu tive um encontro com o Senhor, mas a igreja onde eu me converti, onde eu aceitei Jesus, eles não nos instruíram sobre essas coisas que não podia. Muito pelo contrário, né? Eles até incentivam as mulheres a estarem bem arrumadas, a estarem, né, produzidas para agradar seus maridos. Enfim, né? Mas cada um vai prestar contas com Deus lá no último dia. Então, não julgo, sou muito grata a este ministério, porque foi lá que eu tive um encontro com Jesus, foi lá que eu fui verdadeiramente, né, liberta dos vícios, né, do alcoolismo. Inclusive, quem não assistiu o testemunho, tá aí o primeiro vídeo do canal, Vícios Tem Cura Sim, né? Foi neste ministério onde eu fui curada, sou muito grata. Mas Deus me chamou para coisas maiores, para um ministério maior, né? Que vai muito além de tudo isso. Então, eu creio que foi por isso que o Senhor, né, acabou me direcionando para outro ministério, aonde já é um pouco mais ensinado sobre essas coisas e aonde Deus começou a me confrontar na palavra. Porque, para quem não sabe, também o meu esposo, ele já foi da Assembleia de Deus e na época lá também, né, também se pregava a doutrina de como uma mulher se vestir, de como uma mulher andar. Então ele também me confrontava muito nessa parte, né, das maquiagens, né, dos anéis, dos saltos. E inclusive ele começou a comprar roupas para mim, né? No início eu fui bem relutante. Quando ele comprou a primeira saia, eu fui muito relutante em usar aquela saia, mas hoje eu tenho um amor tão grande por aquela saia, né? E hoje eu entendo que Deus também colocou ele na minha vida para me auxiliar neste processo da mudança das vestes, da mudança do modo de agir, de pensar, né? Porque muitas vezes a gente fica com a mente cauterizada e a gente só quer ouvir aquilo que agrada aos nossos ouvidos, né? A gente não quer ouvir a verdade, a gente não quer ser confrontado com a verdade que está na palavra de Deus. Mas a verdade é essa, Deus não se agrada, Deus não está nisso. E você é livre para fazer suas escolhas. Se você acha, não tem nada a ver, eu vou continuar usando, saiba que no grande dia Deus irá tirar todas as coisas de você, como ele diz nessa palavra, né? Que no grande dia ele irá tirar, né? Tirar todas as coisas, né? E no lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e no lugar da encrespadura de cabelos. Essa encrespadura de cabelos, eu creio que seja o Babyliss, né? Porque o Babyliss, ou as chapinhas também, né? Que muita gente usa chapinha, inclusive eu também tenho uma ali guardada. Não uso mais, mas como foi meu marido que me deu, então eu tenho que convencer ele a vender ou a me desfazer ainda. Porque tem coisas que foi ele que me deu, né? Então eu tenho que conversar com ele, né? Dizer, ó, Deus não está se agradando, né? Vamos nos desfazer, né? Porque nós mulheres também temos que ter sabedoria para nos desfazer de algumas coisas também, principalmente quando foram presentes do nosso esposo, que é o meu caso, né? Então a gente tem que ter boas conversas, né? Mostrar a luz da palavra. Ó, tá na palavra de Deus, Deus não está se agradando disso, Deus me pediu para que me desfizesse disso, né? Para que não venha também ser motivo de brigas entre os casais, porque Satanás ele fica só esperando uma oportunidade para causar contenda, divisão entre os casais. Então tem coisas que Deus vai pedir para mim, mas meu marido ainda não tem esse entendimento.
Ou vice-versa, Deus vai pedir para o esposo e às vezes a esposa ainda não tem esse entendimento. Então tem que haver esse tipo de conversa, tem que haver oração para que sejam tomadas as decisões. Aquilo que eu mesma comprei, eu já me desfiz, já joguei tudo fora. Mas tem coisas que foi meu esposo que me deu. Então, eu não uso mais. Mas também ainda não pude jogar fora, porque tenho que tomar uma decisão juntamente com ele, né? E baseados naquilo que Deus nos ensinou. Amém? Então, Deus fala, né, das vestes também, né? Aquelas vestes com muito brilho, vestes com renda, muito cuidado, né? Vamos ter cuidado até na hora de comprar as nossas roupas. Hoje em dia, né, está muito misturado as vestes do povo cristão com as vestes do mundo. Então nós temos que ter cuidado até na hora de comprar as nossas roupas, para que a gente não venha desagradar ao Espírito Santo também. Porque até mesmo roupas íntimas, vamos ter cuidado na hora de comprar, porque Deus não se agrada de algumas coisas, de alguns modelos, que eu não vou abrir muito aqui, mas para um bom entendedor meia palavra basta. Então tenha cuidado também na hora de escolher suas roupas íntimas, procure não pegar coisas com muita renda, coisas muito pequenas, né? Posso dizer isso, né? Para que você também não venha estar desagradando ao Senhor e trazendo demônios para cima da sua cama, né? Então tenha esse cuidado também. Amém? Também, questão dos cílios. Não coloque, né? Não é agradável. Procure manter a sua aparência natural, né? Como eu falei para vocês lá no vídeo onde Deus me libertou das vaidades, né? Eu não tinha sobrancelha, né? Eu matei toda a minha sobrancelha de tanto tirar com pinça. Então eu acabei tendo que desenhar essa. Mas também está aqui enquanto durar, porque quando ela se desfizer eu não estarei retocando mais, não estarei fazendo mais, porque graças a Deus já está crescendo os fios naturais, muito pouco, mas já está crescendo para a glória de Deus. Então também não estarei retocando mais, né? Porque Deus não está nisso, Deus não se agrada das vaidades, amém? Então essa é a palavra de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal, venha fazer parte desta família de oração. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Amém?